Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta novamente, mais uma videoaula e espero que tudo de bom esteja acontecendo com cada um de vocês, os estudos, na vida de vocês, a família, que Deus abençoe vocês e nós estamos novamente com mais uma videoaula. Desta vez nós vamos continuar falando, sobre a África. Nós já assistimos um vídeo sobre a África. Já vimos algumas questões básicas sobre esse continente imenso, território mundial. E hoje nós vamos continuar falando sobre a diversidade e os contrastes que acontecem na África. Eu sempre falei na sala de aula, quando abordava esse assunto, dizendo que quando a gente fala da Europa, do continente europeu, quando a gente fala do continente americano, nós sempre lembramos de riquezas, principalmente do continente europeu. Os países mais ricos do mundo estão ali, não o mais rico, o mais rico é os Estados Unidos, mas os mais ricos estão ali na Europa, principalmente na Europa Ocidental. E quando a gente fala da África, geralmente eu dizia na sala de aula, gente, eu vou falar disso aqui, mas eu sinto muita tristeza, de falar do território africano. Por quê? Porque quando a gente fala da África, o que vem primeiro, a gente viu lá naquele vídeo, quando a gente assistiu, fome, AIDS, as pessoas passando necessidades, assim, conflitos. Então, tudo isso são temas que nos levam à África. Mas não é só na África, gente. Eu estou falando isso aqui, mas não é só na África que isso ocorre. Principalmente agora, depois dessa pandemia, o mundo todo sofre com esses problemas ou com esses temas que eu acabei de citar aqui. Ok? Pobreza, fome, miséria, estão presentes aí em todos os continentes da Terra. Mas então, vamos falar desse continente que não é só pobreza, não é só fome, não é só AIDS, mas tem também riquezas aqui no continente africano. Inclusive temos um país que nós consideramos um país desenvolvido, que é a África do Sul, que aí sim é um país dentro do continente africano, certo? Então vamos ver ao longo dessa aula esses contrastes, talvez não nessa aula de hoje, mas na próxima ainda vamos abordar os contrastes, e aí a gente vai perceber que muitos países aqui na África passam por dificuldades até hoje, pessoal. Assim como outros países do globo também, ok? Então vamos lá, aspectos naturais. Se ajeite aí na sua poltrona, na sua cadeira, na sua rede, e vamos para a aula. Aspectos naturais. Relevo e hidrografia. Olha só, o relevo, nós temos aqui os planaltos localizados na costa africana. Então, a costa africana, lá estão localizados os planaltos. E as planícies e as depressões, elas estão mais para o interior do continente, mais para o meio do continente, na linguagem mais popular. Beleza? Entendido? Então, na costa estão os planaltos e no interior do continente as planícies e as depressões. Pessoal, as planícies são terras consideradas aí abaixo de 500 metros, especificamente por volta de 200 metros. E as depressões são aquelas terras que estão abaixo do nível do mar, certo? Beleza? Sem nenhum problema, no continente africano, pessoal, tem muitos rios que nascem próximo ao litoral. Olha só, ao contrário do Brasil, o Brasil tem muitos rios também, alguns rios que nascem próximo do litoral, mas a maioria deles, os nossos rios, eles nascem nas montanhas, e se deslocam em relação ao litoral, ou ao mar, como a gente diz assim, numa linguagem mais popular também. Aí na África, muitos desses rios nascem já próximo ao litoral e correm em direção ao interior. Olha só, um panorama assim, diferente do que eu acabei de falar do Brasil. No Brasil nós temos vários rios que nascem no interior, nas montanhas, e vão direto para o oceano.
Aqui na África, né, nós percebemos que muitos deles nascem no litoral e se deslocam em direção ao interior. Por conta do relevo, né, que nós acabamos de dizer que os planaltos estão localizados na costa, né, africana. Daí porque esses rios nascem próximo aí ao litoral e se deslocam em direção ao interior. E outro detalhe interessante é que alguns desses rios desaguam, né, as suas águas são levadas até lagos. Acabou aquela ideia da gente dizer que toda a água do rio vai para o mar. Toda a água vai para o mar. Toda a água vai para o mar. Não, não é assim não. Lá na África tem alguns rios que desaguam em lagos. Grandes lagos, né? Nós vamos citar daqui a pouco 2 desses grandes lagos que se formaram ali no território africano. Relevo predominantemente formado por antigos escudos e bacias sedimentares. Ou seja, é um relevo antigo. Gente, olha, quando a gente fala relevo antigo, nós não estamos falando de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. São milhões de anos. Para se formar um relevo desse que a gente está chamando de relevo predominantemente formados por antigos escudos e bacias sedimentares, são coisas aqui de milhões de anos. As bacias sedimentares, por exemplo, elas levam milhões de anos para se formarem. Daí porque o petróleo, que é originário aqui das bacias sedimentares, não só na África, mas em qualquer lugar no mundo, eles levam também milhões de anos para se formarem o petróleo. Né? Outros tipos de minérios também, mas estamos falando exclusivamente, um exemplo aqui do petróleo. Então, daí porque a gente fala bem quando o petróleo vai acabar. Porque eles são formados nas bacias sedimentares e levam milhões de anos para se formarem. Ok? Então, não é de uma hora para outra que se forma o petróleo, que se origina o petróleo. Ok, gente? Relevo predominantemente formado por antigos escudos e bacias sedimentares. Cadeias jovens de montanha. Tem escudos antigos, mas tem também cadeias jovens de montanhas. Ok? O aspecto geológico mais marcante na África é o Vale do Rift. Vale do Rift. Olha só, esse vale ele é de grande importância para o território africano, ok? Porque é a partir daí que ele origina, né, alguns rios, algumas falhas também, não é, no território africano e daí por diante. Lagos importantes. Acabei de falar agora há pouco que ia falar de 2 lagos, né? Lagos importantes. O Tanganica e o Vitória. São os 2 lagos mais importantes. Tem muitos lagos na África, né? Vocês percebem aí nos filmes, nos vídeos que vocês assistem aí, né? Sobre território africano, ok? Grandes lagos e pequenos lagos também, né? As manadas, os vários tipos de animais que tem lá na África, quando a gente observa aqueles vídeos, aqueles filmes, né? Eles se deslocando, às vezes até de uma área bem distante para uma determinada área onde tem um lago para eles poderem se abastecer ali de água. Principalmente todos os tipos de animais, mas principalmente os elefantes, né? Os elefantes e outros que procuram lagos, ok? Principal bacia hidrográfica da África é a do Nilo e seus afluentes. O rio Nilo, né? Um dos rios de grande importância, né? na África e no mundo também, né? É de lá que tem que tem vários afluentes, né? Aqui o rio Nilo e seus afluentes. E também influencia para outras regiões do mundo, né? O rio Nilo foi ali onde se estabeleceram as primeiras civilizações também, né? Lógico, lá na África, né? Nas margens do rio Nilo, né? E outras grandes descobertas, né, foram feitas ali nas margens do rio Nilo, ok? Então, a principal bacia do continente africano é a bacia do Nilo e seus afluentes. Ao longo do seu curso, o Nilo atravessa áreas de clima desértico. Olha só, o Nilo atravessa áreas de clima desértico. Porque nós temos vários desertos no território africano. Certo, gente? Um deles é o deserto do Saara. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. Né? Mas
Esse rio, que é de grande importância para os africanos, ele atravessa áreas de clima desértico. Há uma variação de nível sazonal, ou seja, ele aumenta o seu nível, né, uma determinadas vezes, né, durante o ano, né, daí por que essa denominação sazonais, né? Num lugar e em outro ela tem uma variação de nível, né? Aumenta lá, aumenta cá e assim por diante, certo? Outros rios importantes, o rio Congo e o Níger, né? Esse aqui, o Níger, é o terceiro rio mais importante do continente africano, né? E que certamente servem, né, como importante polo no que diz respeito à agricultura, né? A agricultura desses países que não são desenvolvidos, né? Principalmente no continente africano, na Ásia também, eles servem para que a população cuide, faça, produza, né, algo aí na agricultura. Os rios servem para isso aí também. Alguns deles são navegáveis, né? Mas geralmente a importância deles aí é no que diz respeito à agricultura. Clima e formações vegetais. A África é cortada ao meio pela linha do Equador. Se a gente observar aí no mapa mundi, né, pode observar no seu módulo, né, a África ela está cortada ao meio, ou quase ao meio, né, pela linha do Equador. Por conta disso, parte de sua área está localizada entre os trópicos. Os dois trópicos, né, que vocês recordam ainda, né, o trópico de Câncer, né, que está acima da linha do Equador, e o trópico de Capricórnio, que está abaixo da linha do Equador. Ok? Beleza? Então, por estar entre esses dois trópicos, maior parte de suas terras, nós dizemos aí que é uma região tropical, né? O Brasil também tem grande parte do Brasil está entre os dois trópicos, né? Está mais um pouquinho abaixo da linha do Equador, só tem um pedacinho do Brasil que está acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte, beleza? O maior deserto do mundo, o Saara, disse que ia falar daqui a pouquinho, né? Chegamos aqui, está localizado no norte da África. Grande deserto, né, do Saara, que está ali localizado no território africano, tá? Mais precisamente no norte desse continente. Os climas, né, que predominam ali no território africano. O tropical, olha só, se está entre os trópicos, lógico que o clima vai ser o tropical, né? Não necessário, mas aqui sim. É o clima desértico também, né? Por conta desse deserto que nós citamos aí, e outros que existem lá no território africano. E o semiárido, né, que nós temos aqui na nossa região nordeste do Brasil, o clima semiárido, ok? A vegetação predominante, savanas, ok, gente? Presta atenção aí, é a vegetação predominante, né, no território africano, as savanas, observe aí no seu mapinha. Mas também tem a vegetação mediterrânea e tem a floresta tropical. Por estar entre os trópicos, que eu acabei de falar, nós temos aí uma dos tipos de vegetação, né, que predomina ali no território africano, a floresta tropical. Ok? Então, gente, olha, nós vamos falar ainda sobre o território africano, nós apenas começamos, nós vamos falar sobre a economia, nós vamos falar sobre a população, ok? Então, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Foi bom estar com vocês, ok? E mais uma vez, eu espero, né, que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? São poucos minutos, mas suficientes para a gente aprender mais um pouco da geografia. Então, como disse, fiquem com Deus, né? Foi bom estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.